Eu gosto muito de trazer aqui a arte para as minhas consultas, formei-me também em arte-terapia e musicoterapia e gosto muito de trabalhar com a arte como meio de comunicação. E eu vi aqui que a colega Simão também gosta muito de fazer isso e eu acho que é extremamente importante. Portanto, olá, eu sou Inês, eu sou aquela amiga de há bocado que não deu a notícia à amiga da outra amiga que foi traída. E neste momento estou a representar o papel de psicóloga. Na realidade, todos nós representamos papéis na nossa vida. Neste momento eu estou a ser eu e vou-vos trazer um bocadinho de mim, mas também vou trazer aqui a minha parte da abordagem de psicologia. Portanto, hoje vamos falar sobre um tema que é um bocadinho pesado, que é o trauma. Portanto, nós desde pequeninos que somos obrigados, não somos obrigados, mas na realidade é importante nós criarmos os vínculos com a nossa família. Nós somos as pessoas ou os seres que dependem dos pais para sobreviver durante o maior período de tempo, certo? Quando nós vemos os animais, eles saem e começam logo a andar ou vão logo para a vida selvagem, nós não, ficamos dependentes da nossa família durante um bocadinho mais para criarmos esses vínculos e para aprendermos a ser autónomos também. Portanto, é aí que nós criamos a autenticidade, que é aquilo que está mais conectado com o nosso ser. E essa autenticidade não é mais nem menos que a nossa capacidade de sermos instintivos, de sermos intuitivos, que era uma coisa extremamente importante que os nossos antepassados utilizavam para sobreviver em ambientes selvagens e hostis, certo? Portanto, segundo Gabor Mate, eu não sei se vocês conhecem aqui, já ouviram falar, mas é um médico estudioso sobre processos traumáticos. Ele é interessante porque faz uma ilação do que é a autenticidade, que é a conexão com os nossos corpos, é a conexão com o nosso ser intuitivo. A verdade é que desde pequeninos, quando nós tentamos expressar exatamente aquilo que nós somos, os nossos pais rejeitam-nos. Eu estou a ver aí muitas cabeças, não é? Todos nós já sentimos isso. Pais, cuidadores ou pares acabam por nos rejeitar. E é aí que se corta a nossa autenticidade. É a capacidade de nós vermos o nosso mundo e também projetarmos aquilo que vemos no nosso mundo para fora, depois mais tarde nos nossos relacionamentos com qualquer tipo de pessoa. Não é? Portanto, o trauma, e mais à frente vamos ver isto, é precisamente a desconexão com os nossos corpos. O ser humano tem muita necessidade de pertencer, tem o medo da falha, tem o medo de errar, nós precisamos de pertencer a um grupo. E é muito interessante que quando nós perdemos a nossa autenticidade com o primeiro embate, quando nos rejeitam, nós acabamos por ter o primeiro embate com o medo da rejeição, o medo do erro e o medo da não pertença, o medo da falha. Muitas vezes, quando eu estou no gabinete, eu pergunto aos meus clientes: quem és tu? E a resposta é: não sei. Se eu vos perguntasse a vocês, vocês sabem quem são? Vocês sabem definir-se? Talvez sim, outros não. É? E isto é interessante porque depois quando eu faço outra pergunta, que é: fizeste as tuas escolhas com base naquilo que realmente és, de acordo com aquilo que é socialmente aceito? Epá, tirem as vossas ilações. As vossas ilações são precisamente aquilo que vocês estão a responder neste momento. Vocês fizeram as vossas escolhas com base naquilo que realmente são? Pensei um bocadinho. Ou com base naquilo que é socialmente aceito? Com base naquilo que nos foi incutido ao longo do crescimento? Isto é extremamente importante porque é preciso recuarmos um bocadinho ao passado. Que é precisamente isso. O que acontece na infância não fica apenas na infância. Projeta-se para a vida adulta. Nós estamos habituados a criar estes vínculos com a nossa família. É extremamente importante essa vinculação, que é a criação de laços afetivos com os nossos pais e cuidadores. E a verdade é que uma criança segura, uma criança com autoestima, vem também de uma família que o fez primeiro com ela e de uma criança que o fez primeiro com ela também. Ao contrário, o mesmo acontece. Um adulto inseguro, um adulto que se posiciona em relacionamentos e padrões tóxicos e desadequados é exatamente, provavelmente, um adulto que também veio de uma família que não acreditou nele em primeiro lugar. E, portanto, tudo o que acontece na infância não fica nela, é projetado. Ora, o que é que gera uma ferida emocional? Existem várias coisas que geram uma ferida emocional. E hoje vou-me focar nisto, vou-me focar no trauma,
mas mais direcionado para aquilo que é uma ferida. Uma ferida é aquilo que é mais profundo, que é criado na nossa infância. E há bocado estava a conversar e era interessante, não é? Mas isso dá-nos aso para culparmos os nossos pais. Temos que culpar os nossos pais por aquilo que nós sentimos. A questão aqui não é culpabilizar, é percebermos realmente que, na realidade, os nossos pais também carregam o peso de uma infância, carregam um peso projetado também da própria vivência. E que isso, se não for curado, vai ser projetado, mais ou menos consciente, sem a intenção de cortar a nossa autenticidade. Mas acaba por passar. Portanto, o que é que gera uma ferida emocional? Negligência, obviamente. E muitas vezes estas negligências, uma ferida emocional não tem que realmente acontecer, não tem que ser uma rejeição, não tem que ser uma humilhação taxativamente criada. O trauma é uma coisa muito interessante porque é a percepção do que fazemos dele. Não é aquilo que acontece connosco, é aquilo que acontece dentro de nós. É a percepção que nós temos sobre ele. E isso é extremamente importante, porque o que é traumático ou traumatizante para uma pessoa pode ter um significado completamente diferente para outra pessoa. E é a capacidade de nós significarmos, porque há bocado eu ouvi numa palestra que nós vivemos a significação das coisas, não é? Nós atribuímos simbologia a tudo e isso às vezes é tóxico, não é? Como por exemplo, eu depois gosto do meu Instagram, quer dizer que quer falar comigo. Não, se calhar só é porque tem rede social e só nos está a ver. Mas nós atribuímos simbologia a tudo e significado a tudo. Portanto, aquilo que a pessoa atribui de significado a um evento traumático é diferente daquilo que eu atribuo como significado a uma ferida traumática. E, portanto, existem várias coisas que criam o trauma. Trauma pré-natal ou perinatal, perda de alguém significativo, abusos físicos, sexuais e emocionais, isso são coisas que são mais visíveis, mas eu quero-vos dizer que o trauma também é invisível, é uma dor que é invisível. Eu gosto muito de dizer isto, na realidade. Não é gostar do gosto, obviamente, mas é importante dizermos ninguém gosta de ter traumas, mas todos temos. Mas na realidade é uma ferida invisível, porque todos nós nos alicerçamos de máscaras ou ficamos reféns da própria imagem para esconder algo dentro de nós. Todos nós representamos esse papel de alguma forma. E muitas vezes eu pergunto aos meus clientes, então, hoje está refém da própria imagem ou vem autêntico? Já ouvi dizer, hoje venho refém da minha própria imagem, mas depois cai logo a máscara. É muito importante. Na realidade, e depois temos aqui a separação dos pais. Eu gosto muito deste princípio, hurt people, é mesmo assim escrito. É? Pessoas traumatizadas acabam por projetar isso, como eu disse há bocado. É? E obviamente que existe uma coisa muito importante que eu digo aos pais quando trabalho com eles. Não é justo que vocês ultrapassem os vossos traumas ou transportem os vossos traumas para os vossos filhos. A partir do momento que vocês têm consciência que os têm. Isto assim é perpetuar algo que é negativo e pejorativo para os próximos filhos. Ora, o que é o trauma? O trauma vem de uma origem grega, não é? Que é, o trauma significa ferimento, não é? Ferida. E o trauma não é aquilo que acontece comigo, é aquilo que eu disse, não é? É aquilo que acontece dentro de ti como resultado daquilo que aconteceu contigo. Muito difícil, está confuso? Mas é basicamente isto. Trauma é a cicatriz que te torna menos disponível, mais rígido, com menos sentimento e com mais defesa. Quantos de vocês estão a usar defesas hoje? Mas vários sorrisos, na realidade. Ok. É extremamente importante percebermos isto, ok? Se nós nos vimos como uma folha branca, eu vou utilizar esta folha, não é? Um evento traumático, vamos nos ver como uma folha branca, não é? Uma criança é uma folha branca. Se fizermos isto com ela, ela passa um evento traumático, não é? E agora, eu vou pedir aqui a alguém que tente pôr a folha como ela estava antes. Força! Todos os esforços que conseguires. Passar a febre. Ok? Na realidade ela ficou como era? Não. O que é que vocês acham? O que é isto para vocês? A criança continua uma criança, certo? Mas com uma pisada. E nunca vai ao sítio. Mas podemos, de certa forma, diz? Várias, não é? Várias pisadas. E de certa forma, quando depois aprendemos o processo de ressignificação, nós podemos, no fundo, utilizar criativamente esta folha. Esta folha, se calhar, já não serve para escrever, mas serve para fazer outro tipo de arte. É isso que vale o processo de ressignificação.
Mas nós nunca conseguimos resgatar aquilo que fomos, mas construir algo ainda maior de nós. Okay? Muitas pessoas no meu gabinete resgatam aquilo que foram. Eu acho que é o pior erro que podem fazer, na realidade. Nós nunca podemos resgatar aquilo que fomos. Nós temos que nos construir de outra forma, porque senão vamos obcecar. E o que é a obsessão? É fruto de um trauma. Quando nós obcecamos por relacionamentos, quando nós obcecamos por sítios, por contextos, é porque estamos traumatizados com alguma coisa. Quando obcecamos com uma pessoa num relacionamento, com um parceiro ou com uma parceira, muito provavelmente é porque estamos a carecer daquilo que nos foi reprimido na infância. Nós vemos os nossos pais como deuses. Depois eles deixam de ter esse papel. E depois tentamos resgatar isso noutras relações. O trauma acontece numa relação e nós tentamos resgatar e salvar-nos numa relação também. Adequadamente ou desadaptativamente também. Existem as emoções que são adaptativas, que são aquelas boas, a tristeza é útil, existem emoções muito canalizadoras e potencializadoras, mas depois existem as desadaptativas, que são aquelas que nos prendem ao passado. São aquelas que não nos fazem avançar e que se transformam em ciclos viciosos de padrões. Uma dor invisível, muitas vezes, com memória genética. É perceptível, acho eu, não é? E no fundo acaba por reforçar um bocadinho aquilo que eu fui trazendo. Tem uma memória genética, não nos passa pelo útero, muitas vezes, não é? Isso, se calhar estamos a falar mais de perturbações mentais, não é? Porque, obviamente, tem uma origem genética, mas é na educação e no convívio e na nossa vivência que realmente estes traumas vão florescendo. Seja com os nossos pais, eu estou a falar dos nossos pais, mas também estou a falar de outras vivências. Seja com uma separação, com uma traição no nosso relacionamento, isso também gera trauma. Não é essencialmente só na nossa fase da infância. Não é? Depende do significado que nós atribuímos. Umas situações são gatilhos, outras situações são novas. E depois disto tudo vocês estão-se a perguntar, então, e quais são os meus traumas? Será que eu tenho traumas? É difícil para vocês ou não, e agora pensando para vocês conseguem perceber alguns dos vossos traumas? Conseguem perceber que gatilhos é que acabam por despoltar os vossos traumas ou situações traumáticas em vocês? E onde é que isso se vê também? Ok. Como é que nós identificamos os nossos traumas? Através da forma como percepcionamos o mundo. Como sentimos, como pensamos e como nos comportamos. Eu já vou explicar isto melhor, não é? As perdas emocionais causadas por estes traumas expressam-se de diversas formas. Através do nosso mundo interior, eu não sou suficiente, eu não valho nada, de certeza que aquela apresentação vai correr mal, nunca ninguém gosta de mim, aquela pessoa não me cumprimentou desta forma é porque está chateada comigo e eu não mereço. Ou eu não mereço este carinho. Há pessoas que não conseguem receber, não sabem receber, só sabem dar. E muita gente ressignifica-se pelo ato de cuidar, só. E acaba por se perder. E isto é muito importante porque isto são formas como nos expressamos nos nossos relacionamentos. Se nós temos ataques de pânico, se nós temos ataques de ansiedade, se nós estamos consecutivamente a desconfiar de nós e dos outros, se não nos abrimos à vulnerabilidade, que é a chave principal para nos conhecermos e para conhecermos o outro, quer dizer que alguma coisa traumatizante está a acontecer connosco. Isto são expressões. Depois temos as mais visíveis, como o consumo de álcool, por exemplo, como as drogas, como, por exemplo, procura de sexo excessivo, outro tipo de impulsos, que é extremamente importante. Isto são expressões do nosso trauma, irritabilidade, isolamento. De vez em quando é bom isolar-nos, mas consecutivamente não. Quer dizer que nos sentimos desadequados e não pertencentes ao mundo. Isso é extremamente importante. Muitos de vocês já se meteram em relacionamentos que têm... Vocês dizem assim, eu tenho tantos clientes que dizem assim, pá, porquê que eu me meto sempre com as mesmas pessoas? São sempre narcísicos. Epá, não te traz a namorar com a tua mãe? Ou com o teu pai? Não será parecido? Não será o mesmo tipo de amor que tu recebeste? Epá, e aquele chefe que me está sempre a menosprezar? Mas eu continuo lá. Continuo lá porque me disseram que eu tinha que ser bem-sucedida e ter muito sucesso na minha vida. Portanto, eu continuo a aturar este tipo de situações para ser suficiente, para que me acolham, para pertencer, para ser aceite.
Este tipo de padrões é muito interessante, porque depois nós, por muita terapia que às vezes façamos ou algo mais, às vezes é difícil desconstruirmos estas feridas. E depois existe sempre esta percepção, epá, mas eu já estou a fazer terapia, mas porquê é que eu continuo a escolher este tipo de homem para a minha vida? Narcísico, trata-me mal. Epá, mas por que será? Será que tu estás conectada com o teu corpo? Com a tua intuição? Às vezes quebrar o padrão não é apenas saber que tu tens um trauma, é decidir diferente. É decidir diferente. Se eu tenho o ímpeto, a tendência a dizer que sim, eu vou dizer que não desta vez. E vou experimentar como eu me sinto. Porque a perda da nossa autenticidade é, no fundo, a perda daquilo que. É a perda da consciência de como nos sentimos também. Eu muitas vezes sei as minhas necessidades, mas não as faço. Muitas vezes não sei quais são as minhas necessidades quaisquer, mas sei quais são as dos outros. E isto gera um ciclo vicioso de padrões disfuncionais. Quantos de vocês aqui não precisam de se manifestar, mas se quiserem, estamos todos para o mesmo. Quantos de vocês já escolheram padrões viciosos na vossa vida? Somos todos. Quantos de vocês neste momento já conseguiram sair de alguns padrões viciosos? Ok. Quantos de vocês não conseguiram sair? Muito bem. Então é importante conectarem-se convosco e perceberem o que é que vos está a manter naquele padrão vicioso. Okay? Que feridas e que gatilhos é que estão a ser abertas naquele tipo de relacionamento que vocês estão a ter. E quando falo de relacionamento, estou a generalizar a vários tipos de relações que nós temos na nossa vida. Ora bem, tu constróis a tua realidade a partir da forma como percebes o teu mundo para o mundo. Ou seja, a forma como tu crias a tua própria realidade é a forma como tu te vais dar a conhecer ao mundo, é a forma como as pessoas te vão conhecer. É extremamente importante o autoconhecimento, que é a pergunta de quem é que tu és. Se vocês não sabem quem são, está na hora de descobrirem. Porque depois como é que querem que os outros também vos compreendam se vocês próprios não sabem explicar quais são as vossas necessidades? Isto é extremamente importante. Tudo aquilo que eu reconheço no meu mundo é tudo aquilo que vai ser projetado. Estou aí a ouvir pessoas assim, ótimo, estão todas a concordar. Eu também. Muito bem. Ora, temos a rejeição, o abandono, a injustiça, a traição e a humilhação. 5 feridas perigosíssimas. São como se fossem espinhos na realidade. E os espinhos só conhecem um verbo, que é ferir. Mas se na realidade nós não estivéssemos sujeitos a estes 5 feridas, a estes 5 espinhos, epá, nós não estávamos a viver. A nossa existência resumia-se ao quê? Apesar de doer, na realidade a nossa existência não se resumia a absolutamente nada se não ultrapassássemos esses espinhos. Vamos falar do caso da Ana. E a Ana sou eu, és tu, são todos. Somos todos Anas neste momento. O que é que acontece? A Ana teve um confronto com essa realidade. Confrontou-se com a humilhação, confrontou-se com a rejeição. Estes espinhos foram todos picá-la. E ela sentiu tanto nojo, tanta vergonha dela própria, tanta humilhação, que ela se escondeu por trás de máscaras. São as melhores amigas dos seres humanos. São belas e escondem. Que é a imagem perfeita. Aliás, o conceito de máscara vem de um conceito interessante, que é persona. E persona quer dizer máscara, esconde. Então a Ana não fez mais nada do que recorrer à etimologia humana, esconder-se atrás delas. E eu vou-vos falar um bocadinho desta teoria. Não sei se alguns de vocês já conhecem esta teoria das 5 feridas emocionais, já ouviram falar? É da Lise Bourbeau. Portanto, é uma pessoa que estuda sobre desenvolvimento pessoal. E é interessante, porque ela nos dá aqui algumas ilações, não concordando com tudo, mas acho que faz uma análise muito interessante daquilo que são as características das pessoas com estas feridas. Então, é interessante, vocês têm aqui a legenda, não sei se conseguem perceber bem as cores, mas a ferida do abandono esconde-se por detrás da máscara do dependente. E agora vou-vos lançar um desafio. Que características é que vocês acham que a pessoa com máscara dependente apresenta? Chuva de ideias.
Vítima. Quem disse? Boa, obrigada. Mais. Como? Medo da... Medo da perda. Ok. Uhum. Vulnerável. Ok. Uhum. Como? Medo de estar sozinho. É importante essa, obrigada. É exatamente isso, na realidade. A máscara do abandono, que é a máscara do dependente, são pessoas que não conseguem estar sozinhas, na realidade. Dependem muito do outro. Não reconhecem as próprias necessidades, conhecem as necessidades do outro. Vivem através do outro. As palavras que os definem são nulidade, inexistência, apagado, querer desaparecer. Quando nós vamos aqui para a ferida da injustiça, temos aqui a máscara do rígido. Que características é que acham que tem uma pessoa com a máscara rígida, do rígido? Estavam a ir super bem antes. Como? Austero. Ok. Ouvi mais. Inflexível. Uhum. Como? Crítico. Ok. Perfeccionista. Rigoroso. Como? Vulnerável. Ok. Isso é interessante, na realidade todos apresentam vulnerabilidade. E aqui não vamos falar da vulnerabilidade como algo negativo, talvez. A vulnerabilidade para mim é um conceito extremamente positivo. Mas neste caso, podemos se calhar ver a vulnerabilidade como a incapacidade de o ser. O rígido tem exatamente isto, incapacidade de ser vulnerável. Mas é. Não é? Portanto, esconde-se por detrás disto. E é uma pessoa que é muito rígida, que não se permite a liberdade. A liberdade é extremamente preocupante para ele. Ok, depois vamos para a máscara do controlo, que na realidade é a ferida da traição. O que é que vocês acham? Como? Ah, desculpa. Obcecado. Uhum. Como? Manipulador. Isso sim, ótimo. Inseguro. Fui eu. Ah, está aqui. Ouvi outra. Quem é que falou? Ninguém? Medo do novo. Mas também tem uma característica importante: tem medo de trair e de ser traído. E também acaba por apresentar também uma característica dependente. É? Exatamente. E por fim não, nós temos aqui a ferida da rejeição, da dominação, quero eu dizer, que é o masoquista. Isto é interessante, uma palavra feia. Mas na realidade eu acho que diz tudo. Características é que vocês percebem de uma pessoa que tem a máscara do masoquista? Autossabotagem. Uhum. É uma pessoa que se fere para ferir o outro, também, o que é interessante. Portanto, tem uma vertente manipuladora também. E há bocado isso também foi trazido. É um sofredor profissional. Na realidade, vítima é a palavra que é importante nesta característica também. Uhum. E por fim, nós temos a ferida da rejeição. Eu deixei para a última, mas é a primeira, que é a ferida mais profunda que o ser humano pode ter. Todos nós temos um bocadinho de resquícios de rejeição em nós. E no fundo, esconde-se por detrás da máscara do escapista. Está sempre em fuga, esta pessoa. Mas ela está a fugir do quê? Dela própria ou do outro? Da rejeição. Porquê? Porque foi a primeira a rejeitar-se também, ou a segunda. A segunda a rejeitar-se. É uma pessoa que está sempre em fuga, está sempre a esconder-se. É uma pessoa que não acredita na sua potencialidade, acredita que não é importante para ninguém, é uma pessoa que se sente constantemente incompreendida. Então, isto são alguns sinais que vocês podem perceber também em vocês, se os fazem sentido, se vocês se estão a comportar com algumas destas feridas. E é a forma como podem reconhecerem-se. Okay? Obrigada, foi uma boa participação. Mas a cura destas feridas é possível, é? Desengane-se quem acha que não é. É assim, a folha não fica perfeitinha, mas está cá. Serve para o mesmo usufruto. Portanto, a cura destas feridas é possível, mas primeiro é importante começarmos por uma ideia, que é isto. Aprender a perceber e a sentir os sintomas do trauma em nós.
muitos de nós, por nos escondermos detrás destas máscaras, nem sequer percebemos aquilo que nós sentimos, que sintomas é que existem em nós. Isto é extremamente importante. A atividade do journaling, da escrita, é extremamente importante para nos reconectarmos, para expandir a consciência. E depois temos aqui compreender a marca do trauma nos nossos comportamentos e o seu impacto nos relacionamentos. É o que eu digo. O trauma foi criado provavelmente em relacionamentos e vai se abrir ou despoltar em relacionamentos também. Portanto, nós podemos utilizar os relacionamentos para duas coisas. Ou para ferir e nos ferirmos, ou para resolvermos aquilo que nos traumatiza. Também podem ser a cura. E por fim, reconhecer a dor nos outros e entender como essa dor pode estar a conduzir aos teus comportamentos. O feedback do outro é extremamente importante. Como é que o outro se sente perante o nosso comportamento, não é? Também é importante. Trouxe aqui uma imagem. Na realidade, é uma nuvem, mas vamos fingir que é uma sombra. Não encontrei no Canva uma sombra. E era feio, não ficava estético. Portanto, eu pus uma nuvem. E esta nuvem está a esconder o que vos parece ser uma criança. O que é que a tua sombra quer esconder? É uma pergunta que eu faço muitas vezes aos meus clientes. O que é que ela esconde? Ela está a esconder uma criança ferida, provavelmente. Uma criança que se calhar não se sentiu escolhida, que viu os pais como deuses. Então vocês já se perguntaram a vocês próprios o que é que a vossa sombra quer esconder? O que é que ela esconde? O que é que ela quer esconder do mundo? Perguntem-se isso a vocês mesmos agora. Como é que acham, na realidade, que podem retirar esta sombra de vocês? Porque ela sai. Eu fiz um trabalho de edição que tirei a sombra daqui, portanto... Como é que vocês acham que a sombra pode sair? Esta é difícil. Como? Com a luz. Silêncio e contacto connosco. Ela precisa de duas coisas. Ela precisa da tua atenção e da tua compensação. Já ouviram falar do trabalho de reparenting? Parentalizar a nossa criança interior. É extremamente importante. Sabem aquelas coisas que nós ouvimos que já não é suficiente, tu nunca vais conseguir fazer isto, olha, com o teu feitio vais acabar sozinho. Eu ouvi esta. Mas não estou. O que é que acontece? Nós temos que fazer o trabalho oposto. Tudo aquilo que nós ouvimos que foram mazelas emocionais, temos que fazer o oposto, que é, tu estás seguro. Lembras-te daquela pessoa que disse que por causa do teu feitio tu ias ficar sozinho? Então aprenda a gostar do teu feitio. Se calhar o teu feitio tem muitas potencialidades. Olha a pessoa criativa que tu és. Olha como é que tu te expressas para as outras pessoas. Ela não precisa da atenção de outros, ela precisa da vossa atenção. E precisa de um trabalho de parentalização. Vocês são os tutores da vossa criança. Eu trago esta foto, sou eu. Na realidade. Se ali as pisadas da Simone também trouxe uma foto. Eu trouxe uma foto minha, na realidade. E eu percebi há algum tempo que estava desconectada com a minha autenticidade e desconectada com a minha realidade. Então é interessante porque muitas vezes eu dou por mim a ir à beira-mar e a pôr a minha criança interior à minha frente e a conversar com ela. Porque às vezes ela carece da minha atenção e da minha compensação. E é extremamente importante fazermos esse trabalho. No outro dia partilhava com o Miguel à hora do almoço, tive uma cliente, nós estávamos a fazer este trabalho de ressignificação da ferida. Ela virou-se para mim assim, oh Inês, eu perguntei o que é que a minha criança interior queria fazer hoje. E eu, e então? Ela quis uma Barbie. Estamos a falar de uma adulta de 30 anos. E eu fui comprar uma Barbie. E eu, uau, e o que é que tu fizeste com ela? Epá, estive a tarde toda a brincar com a Barbie. Eu nunca me senti tão contente na minha vida nos últimos tempos. Porquê? Porque nós adultos estamos cansados. Nós precisamos de ser mais crianças. E um dia fui a um médico que me escreveu um papel e me deu assim. E eu li e dizia, tens de ser mais criança. Eu, ok, está dito. Já percebi. Porque às vezes nós perdemos a nossa seriedade, estamos conectados com o nosso corpo. Então é muito importante nós reequilibrarmos essas forças. E por fim eu queria deixar aqui esta ilação, que é perdoa-te por aquilo que te fizeram sentir. Nós podemos perdoar três coisas. Nós podemos perdoar uma situação, podemos perdoar alguém e podemos nos perdoar a nós próprios. Às vezes não conseguimos e não devemos forçar-nos a perdoar alguém. Podemos perdoar a situação,
mas principalmente temos que nos perdoar a nós. Por aquilo que nos fazemos a nós próprios e por aquilo que é a voz das pessoas que nos fizeram sentir daquela forma. Portanto, é muito importante que te sintas confortável a perdoares aquilo que te fizeram sentir. E acho que esta é a minha mensagem. Obrigada. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Vamos fazer aqui um intervalo.